Olá pessoal, nossa aula tema hoje é Max Weber. Ele não segue a linha dos economistas clássicos, né? Não vai ficar discutindo a questão do que gera valor, do que gera riqueza, mas ele é fundamental para fazer o contraponto com o que nós vamos ver depois de Marx, né? E uma forma de enxergar o mundo capitalista muito própria de Max Weber. Max Weber também é um pensador bastante original e bastante profundo. Tem vários livros que tratam das teorias weberianas e o mais importante deles é esse que nós vamos tratar, que é a ética protestante e o espírito capitalista. Como o próprio nome diz, né? Ele vai tratar desse espírito capitalista, né? Desse espírito empreendedor capitalista. E vai fazer isso com grande maestria. Esse é um livro também estudado em quase todas as ciências sociais, porque ele é bastante completo. Eu queria dizer para vocês que Max Weber vai fazer primeiro uma desconstrução, né, daquilo que as pessoas identificavam normalmente como características estritamente capitalistas. E a principal delas era que as pessoas identificavam o capitalismo, né, uma característica importante do capitalismo, se não a mais importante, como a busca pelo lucro. E Max Weber vai mostrar que isso só é verdadeiro em relação ao nome lucro, mas a busca pelo excedente, né, a busca por melhorias crescentes no nível material, ele não é uma característica capitalista. Isso sempre existiu, né? Existiu em diversas sociedades, seja na sociedade egípcia, na sociedade inca, na sociedade maia, romana, enfim, nada a ver com o capitalismo. A busca pelo excedente é algo que está presente, segundo ele, né, na própria natureza humana, numa espécie de proteção quanto a um futuro incerto, né? Então ele desconstrói essa ideia de que o capitalismo, uma característica estritamente capitalista, é a busca pelo lucro. Da mesma forma, ele faz isso com a ideia de que o capitalismo usa, né, o conhecimento científico, o conhecimento humano na produção, coisa que os outros sistemas não faziam. Ele também desconstrói essa ideia. Ele reconhece que nunca antes, né, na história da humanidade se usou tantos conhecimento e ciência na produção como no capitalismo, mas que todas as sociedades, ou quer dizer todas, muitas das sociedades mais primitivas também usaram, né? E dá o exemplo do sistema de irrigação, por exemplo, que você tem em Machu Picchu, né, as pirâmides egípcias, né, o direito romano, enfim, uma série de alquimia, né, como uma química primitiva, vamos dizer assim, né? Então ele tenta desconstruir essas ideias para mostrar que isso não são características específicas do capitalismo. Elas são quase que decorrentes da natureza humana, né? E por isso ele vai na direção de marcar, né, aquilo que ele considera como características genuinamente capitalistas. E a primeira dessas características, para ele, é a formação de um mercado de trabalho formalmente livre, né? Max Weber enxerga que no capitalismo você tem efetivamente a formação
de um mercado de trabalho formalmente livre. Formalmente no sentido jurídico, né, que é um contrato escrito, né, e livre porque é de livre vontade. Né? Ninguém obriga ninguém a trabalhar, seja por violência, né, seja por coerção. Né? Então, o sentido de liberdade aí, muitos questionam, né? Mas é possível de se verificar ou de se observar que o mercado de trabalho no sistema capitalista é formalmente livre. Né? E isso abre um espaço para discussão tanto da liberdade como da mobilidade. Se vocês se derem conta, a maioria dos sistemas, seja feudalista, escravista, ou mesmo comunista, socialista, ele não é um sistema onde a mobilidade é tão possível quanto no capitalismo. Embora você possa argumentar que a mobilidade e a liberdade não é completa no capitalismo, mas ela é uma mobilidade, uma liberdade muito pouco presente nos sistemas alternativos. Né? Então, por exemplo, no capitalismo você pode nascer no Ceará e vir trabalhar no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Em Santa Catarina, no Mato Grosso, etc. No sistema feudal, você dificilmente faz isso. Você acaba sendo quase que prisioneiro do local onde você nasce. No sistema comunista, você vai trabalhar onde o Estado determina. Né? E no sistema capitalista, você vai, teoricamente, para onde você quer. Então, existe uma mobilidade geográfica. Da mesma forma que existe uma mobilidade social. Você tem alguns exemplos de gente que nasce pobre e fica rica. Jogadores de futebol, artistas, né, cantores, enfim. Algumas pessoas que têm um dom especial para empreender. Né? Isso acontece. Nos sistemas socialista, comunista, feudal ou mesmo escravista, isso não acontece. Você não tem essa mobilidade social. Você repete aquilo que seu pai foi, seu avô foi, e assim sucessivamente. E isso dá uma noção de liberdade que é muito valorizada por Max Weber. Né? E também é um contrato de trabalho escrito e assinado. Né? Portanto, um mercado de trabalho formalmente livre. Isso é da maior importância na teoria de Max Weber. Uma segunda característica também muito importante foi a separação do local de trabalho do local de moradia. Então, no feudalismo, no artesanato e tal, você tinha uma certa confusão entre a produção doméstica, né, e a produção para mercado, vamos dizer assim, porque o local de trabalho era o mesmo local de moradia. E o capitalismo precisou fazer essa separação. Ele, além de deslocar vamos dizer assim, o trabalhador, né, o agricultor daquelas terras onde ele cultivava, né, ou mesmo das corporações de ofícios artesanais e mandar para a cidade, ele separa. Né? A pessoa passa a ter um local de moradia, né, e um local de trabalho, ou seja, ele fica disponível para a fábrica, para a estrutura organizacional industrial e, separadamente, uma estrutura
familiar que não se misturam, né? Que são separadas. E isso tem uma importância grande, não apenas para deixar bastante claro, né, aquilo que o empresário está adquirindo, né, que é o tempo de trabalho do trabalhador, e não a produção total daquele trabalhador, como principalmente para que você possa implementar um regime de fábrica, né, hierarquizado, disciplinado, né, que vai permitir que o trabalho na fábrica se desenvolva como deveria. Dentro da casa da pessoa é mais difícil, né, que o capitalista pudesse mandar organizar esses tempos, esses movimentos. Então essa separação ela vai ser fundamental e característica capitalista. Importante destacar, né, como o capitalismo ele se modifica, né, e como ele dá voltas. Então, hoje em dia, você começa a não ter mais essa necessidade, né? Se vocês se aperceberem, cada vez mais as casas têm se transformado em local de trabalho e o local de trabalho tem se transformado em praticamente casa das pessoas. Então, por exemplo, você hoje vai para casa, mas você está ligado no trabalho, seja pelo telefone celular, né, pelos mecanismos de trabalho remoto, e, portanto, a sua casa é também um local de trabalho, mesmo em horários não comerciais, fins de semana, feriados, etc. O mesmo acontece com as empresas mais modernas, né? Hoje em dia, essas empresas mais modernas permitem que você leve cachorro, gato, né, seu animal de estimação, permite que faça unha, né, tem academia de ginástica, enfim, pagam grandes planos de saúde, exatamente para que você possa se sentir protegido do ponto de vista doméstico, né, acolhido do ponto de vista doméstico e possa desenvolver a sua criatividade no trabalho, né? Então, esses conceitos vão se modificando, né? Teve um caso bastante interessante nos Estados Unidos, que um banco sugeriu que os funcionários adotassem caixas eletrônicos, né? Então, ele botava um caixa eletrônico na esquina, num local onde tivesse um gramado e tal, e o funcionário, então, ficava responsável pela jardinagem, pela limpeza, enfim, ficasse responsável por tomar conta daquele caixa eletrônico, né? E aquilo não era remunerado, porque era uma forma do trabalhador se sentir pertencente ao banco e daquele espaço bancário pertencente ao trabalhador. A Suprema Corte deu pau, né? Não aceitou esses argumentos, mas estou dando como exemplo dessa proximidade que o capitalismo tem feito para que o local de trabalho e o local de moradia possam retornar em grande medida a serem uma coisa só. E isso tem tudo a ver com a forma de produção cada vez mais baseada num artesanato eletrônico, né? Veja bem, hoje em dia, ou daqui a alguns dias, você vai comprar um liquidificador, e aí a empresa vai te mandar o quê? Um software, aonde você vai baixar aquilo ali no seu computador e a impressora tridimensional vai produzir o liquidificador. Então você mesmo imprime, né, vai ter o teu
liquidificador, e aquilo foi feito praticamente em casa, né? Não precisa de uma fábrica, né? Como também não precisa do trabalhador no sentido que a gente está acostumado, né? Com carteira assinada, horário de trabalho, né? Jornada de trabalho específica e tal. Ele pode ficar em casa, trabalhar remotamente e ir entregar o produto do trabalho, né? Como era no artesanato, né? Ele entrega o produto do trabalho e não partes específicas de um determinado componente, de uma determinada mercadoria. Então, essa engrenagem está se modificando pela falta de necessidade da separação entre um local de trabalho e o local de moradia. Mas isso foi fundamental naquele momento de surgimento do capitalismo e da estruturação das unidades de produção fabris. E a terceira característica que Max Weber identifica como especificamente capitalista é o uso da contabilidade racional, a contabilidade científica. É óbvio que ao longo da história todo mundo fez conta, fez contabilidade e tal. Mas a contabilidade científica ela é importante porque a medição dos custos de produção torna-se absolutamente necessária exatamente quando você separa o local de moradia do local de trabalho, né? É importante que você tenha determinado tempo de deslocamento, quanto é que isso custa, trabalhador, quanto é que custa, produção horária, quanto é que custa, por cada matéria-prima, quanto é que agrega no valor das mercadorias e assim sucessivamente. Então, essa contabilidade científica é uma característica capitalista derivada, em grande medida, das outras duas características fundamentais apontadas por Max Weber. E isso assim, teve uma repercussão muito grande, né, porque ninguém contestou essas características como fundamentais do capitalismo. Mas ficava a velha pergunta, né? Mas então, e por que o surgimento do capitalismo? E Max Weber tinha uma ideia de que o capitalismo era quase que um sistema natural, né, de desenvolvimento dos seres humanos, né? Ele acreditava que a Idade Média foi um período de grande treva e que obstaculizou o surgimento do capitalismo. De que maneira? Através da ética da Igreja Católica naquela época, né? O catolicismo, ele pregava que as pessoas não poderiam e não deveriam se apegar a bens materiais, né? Era preciso produzir apenas o suficiente para a sua subsistência. E tudo aquilo que fosse excedente era para ser entregue à igreja, né? Entregue para que pudesse comprar o seu lugar aos céus, né? Que pudesse ser oferecido a Deus, e a ideia de que a subsistência era, vamos assim dizer, suficiente para cada pessoa, do ponto de vista material, era o ideal a ser perseguido. Tudo além disso era pecaminoso. E a força da Igreja Católica naquela época era muito grande, né? Vocês imaginam o que era a força da Igreja Católica no pensamento, na ideologia, né, na ética daquele povo. Até porque os poucos que desafiavam a Igreja Católica, né, eram torturados, eram hereges, né, eram tidos como pecadores, muitos até morriam queimados, outros até
desistiam, né? Diziam que não pensavam aquilo que haviam dito, para não serem queimados cientificamente, abandonavam suas ideias para que não fossem classificados como hereges. Então a força da igreja era muito grande. E isso, segundo Weber, criava um obstáculo para que o capitalismo se desenvolvesse, porque a ideia capitalista é de um crescimento sem precedentes na produção de excedentes. Né? Então, a ética católica não se coadunava com o dia a dia das pessoas, principalmente na Idade Média. E isso foi vigorando como obstáculo durante muito tempo. A ética protestante, ao contrário, ela valoriza a produção e não classifica como pecado o crescimento da produção, a geração de excedente. O pecaminoso, na ética protestante, é você utilizar esse excedente, né, para orgias, né, para gastos desnecessários, etc. Mas para você produzir excedente e, a partir dele, abrir novos postos de trabalho, reinvestir na produção, é o verdadeiro caminho para os céus. Né? Então, a ética protestante ela vai ao encontro do processo de acumulação, né? De produzir, reinvestir a produção para produzir mais, criar empregos, renda e produzir, investir na produção e assim sucessivamente, de tal forma que liberta a pessoa daquela ideia de que produzir excedente era pecado. Né? E com essa liberdade, né, a ideia de que vence na vida quem cedo madruga, né, quem trabalha, quem se esforça, quem tenta melhorar de vida constantemente, né, todo esse sentimento que está presente na ética protestante, ela vai ao encontro do espírito capitalista, né? Daquela ideia empreendedora. E isso vai fazer com que ele justifique não o surgimento do capitalismo simplesmente, mas a retirada do obstáculo que era a ética católica, né, permite, com a ética protestante, que o espírito capitalista se desenvolva, apareça de forma plena. Né? E justifica isso dizendo, inclusive, que não é à toa que na Inglaterra, aonde, em primeiro lugar, houve a cisão da Igreja Católica com o Estado, né? E a adoção do anglicanismo, né? Foi o país aonde o capitalismo se desenvolveu primeiro e mais rápido, né? Exatamente porque a ética protestante era a responsável pela retirada do obstáculo ao desenvolvimento das forças capitalistas que estavam iminentes, porém represadas por essa ética que obstaculizava esse desenvolvimento. Então, esse livro acabou fazendo um sucesso bastante grande, ele é bastante rico, vocês provavelmente vão estudar em outras disciplinas, né? E eu desejo a vocês bastante sucesso. Muito obrigado.